Bem-vindo! Meu nome é Cameron Schofield e gostaria de compartilhar com você algumas coisas que achei muito úteis para apreciar mais plenamente o amor de Deus. O amor de Deus está além da nossa compreensão. Ele é forte, verdadeiro, fiel e sempre renovado. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Ele o entregou ao mundo que estava caído. Ele o enviou a esta terra para viver uma vida de muito sofrimento e depois morrer na cruz. O amor de Deus não nos deixou em nossa condição, mas Ele providenciou para que pudéssemos ter esperança. Jesus Cristo veio e viveu uma vida por nós. Ele morreu na cruz por escolha própria, porque seu amor era igual ao amor do Pai. No entanto, existe uma realidade que precisamos lembrar. Jesus Cristo pode fazer tanto por nós, mas se não valorizarmos isso, então não significa nada. Em Mateus capítulo 2, versículo 17, Jesus diz: "Os que estão sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento." Se você tem uma doença e precisa de tratamento para ela, você não vai ao médico se não acha que precisa do tratamento. Se você não sabe que está doente, não precisa de um médico. O mesmo acontece com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o grande médico. Ele quer curar nossas doenças. Mas se não percebermos que estamos doentes, não iremos até Ele em busca de ajuda. Muitos cristãos são como marinheiros no mar. Quando a tempestade sopra e as ondas ameaçam afundar o navio, nós entramos em pânico e ficamos estressados. Os marinheiros clamam a Deus, assim como nós fazemos. E quando o mar se acalma e eles voltam para a terra firme, retornam à vida antiga. Depois do maravilhoso livramento de Deus, esquecemos completamente dele e seguimos com a nossa vida cotidiana. Para ter Jesus Cristo continuamente conosco, precisamos ter uma sensação contínua de necessidade, não apenas quando as dificuldades da vida nos cercam, mas também nos momentos de paz. Em Isaías, capítulo 64, versículo 6, há uma passagem para entendermos. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos levam para longe. Todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos os nossos atos corretos são como trapo de imundícia. Por causa do pecado, nossa natureza está caída. Estamos contaminados. Nossos motivos são impuros. Nosso coração é impuro. E tudo o que podemos fazer por nós mesmos está corrompido pela poluição do pecado. Em Romanos 3, versículos 10 a 12, diz: "Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há ninguém que compreenda. Não há ninguém que busque a Deus. Eles já se afastaram completamente. Juntos eles se tornam não lucrativos. Não há ninguém que faça o bem. Não, nenhum." Jesus Cristo está falando aqui por meio de seu apóstolo. E ele está repetindo o que já foi repetido diversas vezes nas Escrituras. Exatamente aquilo que estamos demorando muito para perceber. O problema é que não existe nenhum que faça o bem. Podemos olhar para as nossas vidas, podemos olhar para as exigências de Deus, podemos pensar que estamos indo até que bem. Bem, de acordo com a letra da lei, talvez estejamos mesmo. Mas se somos nós mesmos realizando esse ato, isso é pecado. Não há ninguém que faça o bem. Nós não fazemos o bem. Todas as nossas ações estão cheias de pecado. Em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, Jesus diz que nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Essas pessoas não fizeram o que Deus exigiu? Eles expulsaram demônios. Eles pregaram em seu nome. Mesmo assim, ele diz: vocês praticam a iniquidade. Qual era o problema? Porque, mesmo tendo feito todas essas obras maravilhosas, Jesus diz: vocês pecaram. O problema era o nós. Nós fizemos todas essas obras maravilhosas. Fomos nós que expulsamos demônios em teu nome. Fomos nós que fizemos isso. Nós que fizemos aquilo. O nós não conta. Porque se somos nós mesmos que estamos realizando as obras, isso é pecado. Por isso, Jesus diz: afastem-se. Você é um pecador. Ele não quer ter que nos dizer isso. Então, ele quer que a gente entenda hoje qual é o significado dessas palavras. Em Romanos, capítulo 14, versículo 23, diz que tudo que não provém da fé é pecado. Precisamos ter uma fé que opere em nossas vidas. Se as nossas obras não forem o resultado dessa fé, então estamos cometendo pecado. Quando dizemos cometer pecado, não estamos falando apenas de falhar em satisfazer as exigências da lei de Deus, mas estamos falando de piorar as perplexidades da vida. Muitas vezes tentamos resolver nossos próprios problemas, mas acabamos lidando com as consequências de nossas próprias ações, que nós mesmos causamos porque achamos que somos capazes de lidar com a situação. E eu não sei se você é como eu, mas eu sou muito propenso a colocar as mãos na massa. E para mim é como areia movediça. Quanto mais eu tento me mexer para resolver meus problemas, mais fundo eu afundo. Então, essa mensagem que estou compartilhando com você agora vem do meu coração, porque já cometi muitos erros na minha vida e Jesus quer que eu entenda. E o que Ele me ajudou a entender, estou compartilhando com você. Porque eu não quero que você cometa os mesmos erros que eu cometi. Deus também não quer que você cometa esses erros. E por isso, Ele não nos deixou sem esperança. Tudo que não provém da fé é pecado. Portanto, o que a nossa fé pode nos trazer? Em Gálatas 5, versículo 5, nos é dito qual é a nossa esperança. Pois nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça pela fé. Essa palavra justiça simplesmente significa fazer o que é certo. A esperança para nós que por nós mesmos não conseguimos fazer nada certo. Se tivermos o tipo certo de fé, nossa fé trará para nossas vidas uma justiça que não está cheia de pecado. Em Isaías 54, versículo 17, nos é dito que tipo de justiça a nossa fé nos trará. Diz assim: esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Aqui, Deus está prometendo que as boas obras que precisamos em nossas vidas serão as dele mesmo. Nossa fé trará para a nossa realidade prática as próprias obras de Deus. Em Isaías 26, versículo 12, há uma promessa preciosa: Senhor, tu nos darás a paz, porque tu também realizaste todas as nossas obras em nós. A realidade dessas palavras só pode ser conhecida pela experiência. Somente quando reivindicamos a promessa e dizemos: Deus, o Senhor prometeu. Deus sabe que, por nós mesmos, não conseguimos fazer nada certo. E por isso, Ele disse: tudo bem, eu vou fazer isso por você. Tudo que você precisa fazer é me deixar realmente fazer. No Salmo 127, versículo 1, está escrito que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É o próprio Deus quem precisa realizar as ações em nossas vidas. Até mesmo nas coisas práticas, como construir uma casa. Seja qual for o seu trabalho, mesmo quando você trabalha com as mãos, Deus quer fazer esse trabalho. Ele simplesmente quer trabalhar através de você. Ele quer que você escolha permitir que Ele faça todas as coisas boas na sua vida. E quando Deus faz as coisas, Ele cuida das consequências. É uma situação dele para lidar e nós não precisamos nos preocupar com isso. Às vezes, podemos perceber que nosso trabalho ou nossa situação em casa está além das nossas capacidades para lidar. Deus diz, tudo bem, eu entendo. Então, deixe que eu faça. Eu vou intervir e realmente realizar em você exatamente aquilo que precisa ser feito. Gostaria de ilustrar essas coisas com a experiência dos israelitas no Sinai. No capítulo 5 de Deuteronômio, Moisés relata os 10 mandamentos. Então, no versículo 22, ele diz: Estas palavras o Senhor falou a toda a vossa assembleia, na montanha, em meio ao fogo, à nuvem e à densa escuridão, com uma grande voz, ele acrescentou: Chega! E ele as escreveu em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Lemos esse versículo e pensamos que Deus falou os 10 mandamentos e depois não falou mais nada. E aquilo que ele teria falado teria sido acrescentado. Mas a verdadeira leitura desse versículo é que os próprios 10 mandamentos foram acrescentados. Não fazia parte do plano original de Deus falar os 10 mandamentos. Vamos desenvolver essa linha de raciocínio. Em Gálatas 3, versículo 19, é dito que a lei foi acrescentada. Para que serve então a lei? Foi adicionado devido a transgressões. A lei foi acrescentada no capítulo 20 de Êxodo. Qual foi então a transgressão? Encontraremos isso em Êxodo, capítulo 19. Vamos ler os versículos 1 a 3. No 3º mês, quando os filhos de Israel saíram da terra do Egito, naquele mesmo dia eles chegaram ao deserto do Sinai. Pois eles partiram de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam no deserto. E ali Israel acampou diante do monte. E Moisés subiu até Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Agora, repare que Israel chegou ao pé do monte. E ali, ao pé do monte, eles estavam acampados. Esse é um ponto muito importante. Lembre-se disso. Vamos ler o versículo 4. Ele diz: Vocês viram o que eu fiz aos egípcios? E como eu os carreguei sobre asas de águia e os trouxe até mim. Aqui, Deus está falando através de Moisés, e ele está dizendo: lembrem-se do que eu fiz por vocês. Vocês estavam em escravidão e não podiam se libertar sozinhos. Eu libertei vocês. Eu tirei vocês do Egito e os conduzi para longe daquilo que os afligia. Mas ela perseguiu vocês até o Mar Vermelho, e ali vocês não podiam escapar dela. Eu abri o Mar Vermelho. Vocês atravessaram em terra seca e tudo aquilo que os afligia. Eu afoguei nas profundezas do mar. E então, lembrem-se de que vocês chegaram às águas amargas de Mara e estavam morrendo de sede. Eu tornei as águas doces porque vocês não conseguiam fazer isso. Então, quando vocês estavam com fome, eu fiz chover maná do céu. Lembrem-se de todas essas experiências em que vocês não podiam fazer nada para se salvar. Fui eu. Eu fiz isso. Eu sou o seu salvador. Eu sou o seu libertador. Lembrem-se. Agora, versículos 5 e 6. Agora, portanto, se vocês obedecerem de fato à minha voz e guardarem a minha aliança,
Então vocês serão um tesouro peculiar para mim, acima de todos os povos, pois toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos filhos de Israel. Deus está pedindo que eles façam uma aliança com Ele. Ele quer fazer com eles a mesma aliança que fez com Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão, e Abraão tentou cumprir essa promessa por conta própria. E ao fazer isso, ele trouxe muito sofrimento para si mesmo e para sua família. Ele acabou aprendendo a confiar em Deus, e Deus cumpriu sua própria promessa na vida de Abraão. A criança, Isaque, nasceu não por esforço de Abraão, mas pela ação de Deus. Aqui, Deus queria fazer a mesma aliança com os israelitas. Ele diz: Eu farei de vocês uma nação santa. Eu farei de vocês um povo sem pecado. Essa é a minha promessa. Essa é a minha aliança. Se vocês aceitarem a minha aliança, vocês estarão sem pecado. Que oportunidade maravilhosa Deus estava oferecendo aos israelitas. Mas será que eles aproveitaram essa oportunidade? Versículos 7 e 8. E Moisés veio, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. E todo o povo respondeu junto e disse: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés levou as palavras do povo de volta ao Senhor. Você se lembra das palavras que lemos de Jesus Cristo? Que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Havia aqueles que não podiam entrar no reino de Deus porque eles mesmos realizavam as obras. Eles diziam: Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós fizemos muitas obras maravilhosas. E Jesus disse: Isso é pecado. Os israelitas cometeram a mesma transgressão. Eles disseram: Tudo o que você disser, nós faremos. Eles afirmaram que seriam capazes de fazer de si mesmos uma nação santa, que eles poderiam erradicar o pecado e todos os seus problemas de suas próprias vidas. Eles fizeram um pacto sombrio e definitivo com a morte, pois tudo o que eles poderiam tirar de si mesmos, tudo o que restava em suas vidas, era apenas a morte. Eles estavam em acordo com a sepultura, e em menos de 40 dias, eles estavam dançando ao redor do bezerro de ouro. Eles já tinham quebrado sua promessa. E ainda assim, mesmo após Deus falar os 10 mandamentos, eles disseram: Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Mesmo que esses mandamentos tenham sido pronunciados em uma grandeza terrível, com trovões e relâmpagos, e a terra tremeu, e aquela glória impressionante do caráter e da santidade de Deus, e esses seres humanos, como você e eu, olharam para aquilo e disseram: eu farei. Eu consigo fazer isso. Ainda cometemos o mesmo erro hoje. Olhamos para o que precisa ser feito e achamos que podemos fazer. E deixamos Deus fora da nossa realidade porque achamos que, por nós mesmos, somos capazes de fazer. Esse é um erro que todos nós cometemos. Muitas vezes pensamos que Deus nos dá força para fazer. Então, vamos lá e fazemos por conta própria. Não, Deus quer ser Ele mesmo quem realiza de fato em nossas vidas. Vamos ver o que aconteceu em seguida? No versículo 12, Deus ordenou a Moisés que colocasse limites ao redor do povo, dizendo: Tomem cuidado com vocês mesmos, que vocês não subam ao monte, nem toquem na sua borda. Quem tocar no monte, certamente será morto. Agora, Deus se prepara para dar os 10 mandamentos. A lei foi acrescentada por causa da transgressão. Qual foi a transgressão?
A transgressão foi afirmar que poderiam cumprir a palavra de Deus por si mesmos. Foi isso que causou a entrada da lei. E isso mudou a maneira de Deus lidar com os israelitas. Você deve se lembrar que Israel estava acampado diante do monte, mas não havia nenhum limite. Não havia nada que separasse o povo dele. Abraão fez uma aliança com Deus, ou melhor dizendo, Deus fez uma aliança com Abraão. E esse é o ponto importante. Abraão aceitou a promessa de Deus, e nas Escrituras ele é chamado de amigo de Deus. Sua fé permitiu que ele tivesse comunhão com Deus, de modo que pudesse habitar em sua presença. Os israelitas, porém, demonstraram que não tinham a fé de seu pai, Abraão. E agora Deus precisou ordenar que fosse colocado um limite ao redor do monte para impedir que o povo fosse destruído por sua santidade. Porque a fé deles não traria para suas vidas a própria santidade de Deus. Eles não poderiam estar em harmonia juntos. Quantas bênçãos na vida nós deixamos de receber? Quantas? Quantas vezes Deus quis resolver a situação para nós, mas achamos que podemos lidar com isso sozinhos? Muitas vezes pensamos que depois que resolvermos o problema, ou quando a situação me fizer sentir melhor, aí sim vou me apresentar diante de Deus e então voltarei à minha união com Ele. Mas Ele quer estar em união conosco o tempo todo. Ele quer estar agindo e vivendo através de nós e se revelando em nossas vidas. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13 são passagens muito conhecidas, mas queremos entendê-las à luz dessas coisas. Portanto, meus amados, assim como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, desenvolvam a própria salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Lemos essa palavra, desenvolvam a própria salvação de vocês com temor e tremor. Pensamos, ok, eu vejo o que precisa ser feito e tenho que ir lá e fazer. Mas isso está errado. É Deus quem opera em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. A parte do temor e tremor é que podemos ser encontrados fazendo as obras por conta própria, vivendo nossas próprias vidas e não permitindo que Deus viva a vida dele em nós. Quando acordamos de manhã, precisamos ter medo de viver nossa própria vida. Precisamos ter medo de fazer as nossas próprias coisas. Precisamos nos ajoelhar e dizer, Senhor, eu não consigo fazer nada certo. Eu creio na Tua palavra. Eu sei disso por experiência própria. Então peço que vivas a Tua vida em mim hoje. E faremos essa oração a cada momento confiando em Sua palavra, de que tudo o que fazemos é pecado, mas Ele prometeu fazer todas as coisas boas em nós. Por favor, continue conosco nestas apreciações em nossa próxima gravação. Para que entendamos essas coisas de forma mais completa e prática, obrigado por se juntar a mim.